Muitas pessoas envolvem-se em relacionamentos ruins e fazem amizades inúteis no início da carreira. É normal e natural. Não há nada de errado em cometer erros, sobretudo quando você é jovem e inexperiente. Mas é imperdoável continuar em uma situação que o impede de realizar todo o seu potencial. E o fator que mais influencia seu futuro é a escolha das pessoas às quais se liga. Suas relações mais importantes. A terceira categoria de pessoas de cuja ajuda e cooperação você precisará é formada por sua família e por seus amigos. Como dizia Benjamin Disraeli, nenhum sucesso na vida pública compensa o fracasso em casa. É absolutamente vital que você faça todo o investimento emocional e de tempo necessário para construir e manter uma vida familiar de alta qualidade. Quando sua vida familiar é sólida e segura, caracterizada por relacionamentos calorosos e amorosos, você se sairá melhor em tudo que tenha de fazer no mundo exterior. Em contrapartida, se algo vai mal em sua vida familiar em decorrência de desatenção ou negligência, não demorará para que os resultados de sua vida profissional sejam afetados de forma negativa. Os problemas em casa desviam sua atenção e drenam sua energia. Podem, muitas vezes, sabotar sua carreira. Extremos deliberados. Se precisar trabalhar com muito afinco para deslanchar em sua carreira, não deixe de discutir e explicar a questão de maneira clara às pessoas de sua família. Ao longo de sua carreira, você será compelido a chegar a extremos deliberados. Terá de trabalhar por longas horas e frequentemente por muitos dias sem interrupção ou férias, para tirar vantagem de uma oportunidade ou concluir um projeto. Não deixe de discutir estes extremos antecipadamente com os membros de sua família, para que entendam o que está acontecendo e por que está agindo dessa maneira. Dê um jeito de compensá-los posteriormente, tirando folgas ou viajando de férias com a família. Mantenha sua vida em equilíbrio. Torne-se um expert em relacionamentos. Uma vez que você tenha decidido quais as pessoas, os grupos e as organizações de cujo auxílio e cooperação precisará para atingir suas metas, tome a decisão de se tornar um expert em relacionamentos. Trate sempre as pessoas com gentileza, cortesia e compaixão. Pratique a regra de ouro, faça aos outros apenas o que gostaria que lhe fizessem. Acima de tudo, a estratégia mais simples consiste em tratar todas as pessoas com quem você tem contato, em casa ou no trabalho, como um cliente de $1 milhão. Trate cada pessoa como se ela fosse a mais importante do mundo. Trate cada uma como se fosse capaz de comprar de você $1 milhão em produtos ou serviços. Como disse Eman Fox, se tiver de ser ríspido, seja-o com estranhos, e deixe seu comportamento mais sociável para sua família. Procure, a cada dia, de todas as maneiras, encontrar formas de aliviar o fardo dos outros e ajudar as pessoas a melhorar no trabalho e a ter sua vida facilitada. Com isto, acumulará uma reserva de sentimentos positivos em relação a você, o que sem dúvida vai beneficiá-lo ano após ano. Associe-se às pessoas certas. 1. Faça uma lista das pessoas mais importantes em seu trabalho e em sua vida profissional. Trace um plano para ajudar, de alguma forma, cada uma dessas pessoas. 2. Faça uma lista das pessoas mais importantes em sua vida pessoal. Defina que tipo de relacionamento deseja ter com elas e o que precisará fazer para isto. 3. Identifique os grupos e organizações de sua comunidade e de seu campo profissional, às quais seria benéfico você se associar. Telefone hoje mesmo e prepare-se para comparecer à próxima reunião. 4. Faça uma lista das pessoas de maior destaque em sua comunidade ou em seu campo profissional e trace um plano para conhecê-las pessoalmente. 5. Busque cada oportunidade de ampliar seu círculo de relações sociais e profissionais. Envie cartas, cartões, fax e e-mails. Aproveite todas as oportunidades de construir pontes. Trace um plano de ação. O que caracteriza todos os homens de sucesso é a meticulosidade. O gênio vem a ser a arte do trabalho infinito. Todas as grandes realizações caracterizam-se pelo extremo cuidado e o infinito esmero, nos mínimos detalhes. Elbert Hubbard. Sua capacidade de estabelecer metas e traçar planos para sua realização é a aptidão básica para o sucesso. Nenhuma outra aptidão o ajudará mais a desenvolver plenamente seu potencial para alcançar tudo o que é capaz de realizar. Hoje em dia, todas as grandes realizações são empreendimentos multidirecionados.
Consistem em uma série de passos que devem ser dados de determinada forma para a consecução de um resultado significativo. Até mesmo algo tão simples quanto o preparo de um prato na cozinha com a ajuda de uma receita é uma tarefa multidirecionada. Sua capacidade de dominar o planejamento e a consecução de tarefas multidirecionadas permitirá que você realize muito mais que a maioria das pessoas, ou seja, é um fator crítico para seu sucesso. O objetivo do planejamento é permitir que você transforme seu objetivo principal em um bem concebido projeto multidirecionado com etapas bem definidas, começo, meio e fim, prazos e subprazos bem estabelecidos. Felizmente, trata-se de uma aptidão que você pode aprender e dominar com a prática. Ela fará de você uma das pessoas mais eficientes e influentes em seu ramo de atividade e em sua empresa, e quanto mais a praticar, melhor se tornará nela. Preparando seu plano. Felizmente, você pôde identificar e reunir, nos capítulos anteriores, todos os ingredientes necessários para traçar um plano com vistas à consecução de uma ou mais de suas metas. 1. Você já dispõe de uma visão clara de sua meta ou resultado ideal, com base em seus valores. Sabe o que quer e por que quer. 2. Anotou por escrito suas metas, organizando-as por prioridade, e selecionou seu objetivo principal. 3. Estabeleceu medidas e padrões para acompanhar seu progresso. Fixou prazos e subprazos como metas a serem alcançadas. 4. Identificou os principais obstáculos, dificuldades e limitações que se interpõem entre você e sua meta, organizando-os por prioridade. 5. Já identificou o conhecimento e as aptidões essenciais de que precisará para alcançar sua meta. 6. Organizou essas habilidades por prioridade e desenvolveu um plano para aprender aquilo de que precisa para realizar o que decidiu realizar. 7. Identificou as pessoas, grupos e organizações de cujo auxílio e cooperação precisará, tanto dentro quanto fora de sua empresa. Já se decidiu quanto às medidas específicas que terá de tomar para conquistar o apoio e a ajuda dessas pessoas no sentido de alcançar suas metas. Ao longo deste processo, você foi anotando tudo, de tal modo que agora dispõe das ferramentas e da matéria-prima para criar um plano de realizações. Agora você já pode reunir tudo isto em um plano de ação. O processo de planejamento é essencial. Algum tempo atrás, a revista Inc. realizou um estudo envolvendo o startup de 50 empresas. Metade dessas empresas havia passado vários meses, e até mais, desenvolvendo planos de negócios completos, antes mesmo de iniciar suas operações. A outra metade começara a operar sem um plano de negócios detalhado, limitando-se a reagir aos acontecimentos à medida que iam ocorrendo no dia a dia. 2 ou 3 anos depois, os pesquisadores voltaram a essas empresas para determinar seus níveis de sucesso e lucratividade. O que puderam constatar foi muito interessante. As empresas que haviam começado a operar com um planejamento claro por escrito, cuidadosamente concebido e detalhado sob vários aspectos, eram extremamente mais bem-sucedidas e lucrativas que as empresas que haviam começado espontaneamente, resolvendo as coisas à medida que avançavam. As empresas que haviam começado a operar de qualquer jeito, cujos fundadores estavam sempre ocupados demais para se sentar e preparar detalhadamente o planejamento estratégico, estavam quase todas afundando. Muitas já haviam falido e deixado a praça. A chave é o processo de planejamento. Mas eis aqui a descoberta mais interessante. Ao entrevistarem os criadores dessas empresas, os pesquisadores fizeram-lhes a seguinte pergunta: com que frequência o senhor consulta seu planejamento estratégico nas operações cotidianas de sua empresa? Em quase todos os casos, os empresários e executivos responsáveis por essas empresas não haviam consultado o plano estratégico desde sua conclusão, alguns meses antes. Uma vez concluído, haviam-no guardado em uma gaveta e raras vezes voltaram a examiná-lo até o ano seguinte, no momento de retomar o processo de planejamento estratégico. A constatação mais importante foi a seguinte: o plano em si mesmo raramente era consultado, mas o processo de completa concepção dos elementos-chave do negócio foi vital para o sucesso da empresa. O planejamento compensa. Depois do sucesso da invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, perguntaram ao general Dwight D. Eisenhower sobre o detalhado processo de planejamento que havia sido necessário para a invasão. Ele respondeu: os planos não tiveram a menor utilidade, mas o planejamento foi indispensável.
A prática de examinar e debater cada elemento-chave do plano de negócios é mais importante que qualquer outra medida no início. Por isso, o especialista em gerenciamento do tempo Alec Mackenzie afirmou: agir sem planejar é a causa de todos os fracassos. Existe um velho ditado militar segundo o qual nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. A partir do primeiro dia de operação de seu negócio, a situação vai mudando com tal rapidez que, sob muitos aspectos, seu plano se torna obsoleto em questão de dias e até mesmo de horas. Mas o mais importante é o processo de planejamento. Segundo Scott M.C. Neale, da Sun Microsystems, no startup de uma empresa, todas as previsões têm de ser jogadas fora de 3 em 3 semanas. A base de todas as grandes realizações. Todas as pessoas bem-sucedidas trabalham com base em planos escritos. Todas as grandes realizações da humanidade, da construção das pirâmides do Egito às grandes operações industriais da era moderna, foram precedidas e acompanhadas por um planejamento detalhado, cuidadosamente concebido e traçado do início ao fim antes mesmo de começarem. Na realidade, cada minuto gasto no planejamento economiza 10 minutos na execução. Cada minuto que você gastar planejando e pensando antes de começar permitirá que economize dinheiro, tempo e energia na consecução dos resultados que almeja. Por isso é que se diz que deixar de planejar é planejar o fracasso. O planejamento economiza tempo e dinheiro. A principal razão do fracasso é agir sem planejamento. As pessoas que dizem que não têm tempo para planejar com antecedência terão de enfrentar erros desnecessários e grandes perdas de dinheiro, tempo e energia. Costuma-se dizer que todo startup de uma empresa é uma corrida contra o tempo. Desde o primeiro dia, os fundadores da empresa estão lutando para encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro do que precisam gastar para permanecer no negócio. Se conseguirem conceber um modelo de lucro e começarem a faturar mais do que gastam antes que o dinheiro acabe, a empresa conseguirá ir em frente e ter sucesso. Mas se o dinheiro acabar antes que eles descubram como conseguir mais lucros que perdas, a empresa, como um avião em um mergulho descontrolado, vai se espatifar no solo e pegar fogo. A fórmula do sucesso. Existe uma fórmula para o sucesso pessoal e empresarial. Um adequado planejamento prévio evita o baixo rendimento. São 7 as vantagens do planejamento prévio. Primeiro, o processo de planejamento obriga-o a organizar seu pensamento e a identificar todas as questões que precisam ser enfrentadas para alcançar o êxito. Segundo, o fato de conceber passo a passo o que você precisa fazer para alcançar suas metas permite-lhe planejar cuidadosamente suas ações antes de começar, eximindo-se, com isso, de enormes custos em tempo, pessoal e dinheiro. Terceiro, um bom plano, devidamente discutido e avaliado, permite-lhe identificar falhas e erros que, mais tarde, poderiam ser fatais para seu negócio. Ele permite que você faça perguntas do tipo: e se? Por exemplo, quais as piores consequências que poderiam advir se tomasse determinadas decisões? A quarta vantagem do planejamento prévio é que você pode identificar pontos fracos em seu plano e tomar as medidas necessárias para compensá-los. Não raro você identificará uma falha fatal que acabaria levando ao fracasso do empreendimento. Isso só é possível quando se passa pelo processo de planejamento. Quinto, o planejamento permite-lhe identificar pontos fortes e oportunidades potenciais que podem ser utilizados para aumentar as probabilidades de sucesso. Muitas vezes, você não terá consciência de seus trunfos específicos e das oportunidades que se apresentam enquanto não passar pelo processo de planejamento. O sexto benefício do planejamento é que lhe permite focar seu tempo e seu dinheiro e concentrar todos os seus recursos em um ou 2 objetivos que não pode deixar de alcançar para que uma empresa seja bem-sucedida. Na ausência de foco e concentração claros, você tenderá a dispersar suas energias em uma ampla área e a realizar muito pouco. A sétima vantagem do planejamento adequado é que inevitavelmente ele lhe permitirá economizar horas, semanas e meses de confusão, erros e perda de dinheiro e energia. Não é possível dar saltos. Em muitos casos, um processo de cuidadoso planejamento e análise da situação permite que os responsáveis percebam que não é possível alcançar determinada meta com o tempo e os recursos disponíveis ou nas atuais circunstâncias. Às vezes, os melhores acordos de negócios de sua carreira são aqueles que você não fecha em uma primeira investida.
Alguns anos atrás, trabalhei para um homem muito rico que me deu um conselho de que nunca me esqueci. Disse ele: é sempre mais fácil entrar em alguma coisa do que sair. Ele me ensinou que o momento apropriado para sopesar bem as coisas é antes de empenhar recursos e pessoas, e não depois. A disciplina vital. O planejamento é uma disciplina e uma aptidão. É também um hábito e uma competência. Isso significa que o planejamento é uma capacidade que você pode dominar mediante repetição e prática, e é muito mais fácil do que poderia imaginar. Faça uma lista de todas as tarefas e atividades. Em sua manifestação mais simples, um plano vem a ser uma lista de cada atividade que terá de desenvolver, do início ao fim, para alcançar determinado objetivo ou meta. Para dar início ao processo de planejamento, pegue uma folha de papel e faça uma lista de todas as coisas que lhe ocorrerem que terá de fazer para alcançar sua meta. Sempre que se lembrar de um novo item, acrescente-o à lista. Esteja constantemente reexaminando sua lista e revendo os itens e os passos a serem dados, à medida que você obtém mais informações. Esta lista transforma-se em uma espécie de maquete da construção da casa de seus sonhos, a que encerra seu resultado ou sua meta ideal. Estabeleça as prioridades e a sequência. Agora, organize a sua lista por prioridade e sequência, determinando quais tarefas ou atividades são mais importantes. Organize os itens numericamente em ordem decrescente de importância. Organize sua lista também por sequência. Aqui, você estabelece quais atividades precisam ser feitas antes ou depois. Muitas vezes, determinada tarefa não pode ser executada antes que outra tenha sido concluída. Às vezes, a conclusão de determinada tarefa pode vir a ser o gargalo no qual todo o processo fica retido. Identifique o fator limitador. Muitas vezes, o sucesso de um plano é determinado pela consecução de um objetivo ou meta dentro do próprio plano. Pode ser, por exemplo, a conclusão da construção de um novo escritório, loja ou fábrica. Pode ser a data de entrega da primeira partida do produto ou do serviço ou, então, a conquista de um determinado nível de vendas. Pode ser ainda a contratação de uma pessoa decisiva para uma das tarefas mais importantes. O processo de planejamento ajuda-o a identificar os elementos vitais de um plano e a dedicar mais tempo e atenção às tarefas e atividades cuja consecução é determinante para alcançar o sucesso. Inicialmente, conte com o fracasso. Nenhum plano é perfeito quando traçado pela primeira vez. A maioria dos planos para realizar algo novo fracassa repetidas vezes no início. É algo que se deve esperar mesmo. Sua capacidade de acolher o feedback e proceder a correções em seu plano de atividades será vital para seu sucesso. Esteja sempre se perguntando: o que está funcionando? O que não está funcionando? Preocupe-se mais com o que está certo do que com quem está certo. Lembre-se de que rever os objetivos inicialmente estabelecidos é fundamental. Sempre que seu plano não funcionar, relaxe, respire fundo e volte a examiná-lo. Concentre-se na solução. Quando surgir um problema, tome a decisão de se orientar para a solução. Conte com as dificuldades como parte integrante do processo e decida-se a reagir a elas com eficiência. Se você não está conseguindo atingir suas metas no prazo, comece a se perguntar: qual é o problema? O que mais pode ser o problema? Quais são as soluções? O que mais pode ser uma solução? O que podemos fazer agora? Qual será o próximo passo? Parece que, quando você começa a trabalhar pela consecução de uma nova meta, imediatamente começa a encontrar reveses, obstáculos, dificuldades e fracassos temporários. É algo com que você deve contar. É normal e natural. Lançar algo novo e conseguir que seja bem-sucedido requer um tremendo esforço, mas é o preço que tem de pagar para alcançar as metas que estabeleceu para si mesmo. Pense no papel. Pense sempre no papel e esteja sempre fazendo listas e sublistas de cada passo a ser dado em cada processo. Atualize e reveja sempre o seu plano, melhorando-o até que se torne perfeito. Lembre-se de que planejar é uma aptidão. Por ser uma aptidão, pode ser perfeitamente aprendida. Sua capacidade de pensar, planejar, organizar e começar a agir para alcançar sua meta acabará por posicioná-lo entre os 10% dos profissionais mais bem-sucedidos em seu campo de atuação. Mas leva tempo. Uma das maneiras de pensar no papel consiste em criar uma planilha de planejamento de projeto para a consecução de uma meta que comporte muitas tarefas. Dessa maneira, você cria uma imagem visual de sua meta e dos passos que precisa dar para alcançá-la.
Isto pode ser de grande ajuda para abrir os seus olhos para os pontos fortes e fracos do processo de planejamento. O modelo de planejamento de projeto. No planejamento de projetos, você anota no alto da página os dias, as semanas e os meses que julga necessários para a conclusão do projeto. Quando se tratar de um projeto ou meta para o qual serão necessários 12 meses, escreva os nomes dos 12 meses a contar do atual. Terá, assim, uma linha de tempo do projeto. Na coluna da esquerda, faça uma lista de todas as tarefas que deverão ser executadas na sequência adequada, para que você alcance a meta final. O que será necessário fazer primeiro? E em segundo lugar? E assim por diante. No canto inferior direito, escreva com clareza como deverá ser o seu resultado final ideal. Quanto maior clareza tiver sobre a meta que aspira, mais fácil será alcançá-la. Passe, então, a traçar barras horizontais para indicar, do início ao fim, o tempo necessário para concluir determinada tarefa. Algumas tarefas podem ser realizadas simultaneamente, outras dependerão da conclusão de alguma outra. Algumas tarefas são de alta prioridade e outras, de menor prioridade. Com uma planilha de planejamento de projeto, no entanto, você é capaz de ver toda a sua meta exposta à sua frente com grande clareza. Prepare sua equipe. Todo aquele que for responsável por executar uma parte do plano deve ser envolvido no processo de planejamento. É muito comum cometer o erro de presumir que uma determinada tarefa pode ser concluída de maneira rápida e fácil. Sobrevém frequentemente a chocante constatação de que algo que parece simples e fácil, na realidade, levará vários meses para ser concluído. Uma limitação de tempo em uma parte decisiva de seu plano pode forçá-lo a revê-lo completamente. Um de meus gerentes decidiu enviar uma mala direta a todos os nossos clientes relatando uma novidade em nossa empresa. Convocou nossa programadora visual e disse-lhe que precisava dessa mala direta até o fim da semana. Qual não foi sua surpresa ao descobrir que uma mala direta, adequadamente redigida, diagramada e impressa levaria de 6 a 8 semanas para ser expedida e custaria mais de $2.000. A ideia foi imediatamente arquivada. Ao dar início a seu processo de planejamento, sua maior preocupação deve ser identificar adequadamente cada passo necessário e o tempo exato que será exigido para concluir cada etapa do plano. Em matéria de traçar planos e alcançar metas, há um tempo para o otimismo e um tempo para o realismo. Você precisa ser absolutamente honesto consigo mesmo a cada passo do processo de planejamento, nunca confiando na sorte, nem contando que as leis da natureza sejam temporariamente revogadas em seu benefício. Identifique os possíveis gargalos. No processo de planejamento, geralmente é preciso resolver um problema central para que qualquer outro seja superado. Em geral, é preciso alcançar uma grande meta para que qualquer outra possa ser alcançada ou enfrentar determinado fator crítico para que qualquer outra parte do plano tenha êxito. Um exemplo: muitas empresas começam com os mínimos detalhes em seu devido lugar, esquecendo-se, no entanto, de um efetivo processo de vendas para gerar receitas. A empresa empreende um processo de planejamento estratégico, aluga seus escritórios, compra os móveis, instala os computadores e demais equipamentos necessários para gerar o produto ou o serviço, contrata suas equipes de profissionais, abre os livros de contabilidade e começa a fazer sua campanha publicitária. Mas não se preocupa em implantar um processo de vendas absolutamente afiado, de modo que, em questão de poucos meses e até mesmo semanas, sem o necessário faturamento com as vendas, a empresa se vê paralisada. Em grande medida foi o que transformou o boom das empresas. .com em uma bolha que desapareceu. Defina quais são os resultados críticos. Quais os resultados críticos que você deve alcançar a cada passo do caminho para chegar à meta final? Como poderá planejá-los, estabelecer prioridades e assegurar-se de que serão alcançados no prazo? Que planos você preparou para o caso de as coisas darem errado? O que fará se for muito mais alto o custo e muito mais amplo o tempo necessário para alcançar seus objetivos críticos a caminho de sua meta? Qual é seu plano alternativo? Você já deve ter ouvido que uma ótima vida, como um ótimo navio, nunca deve se apoiar em uma única esperança ou em uma única corda. O planejamento é a chave do sucesso. A parte boa de tudo isto é que o simples ato de planejar aperfeiçoa e facilita todo o processo de consecução de metas. Quanto mais frequentemente e com mais cuidado você planejar antes de começar,
mais capacitado se tornará no processo de planejamento como um todo. Quanto mais afiado se tornar no planejamento, mais ideias e oportunidades atrairá para planejar e alcançar coisas ainda maiores e melhores. Sua capacidade de decidir exatamente o que quer, anotá-lo no papel, traçar um plano e executá-lo é a chave para a eficiência pessoal e as grandes realizações. Trata-se de aptidões passíveis de aprendizado que você pode perfeitamente dominar. Em pouquíssimo tempo, pode transformar sua vida ou seu negócio, duplicar suas vendas ou sua lucratividade, alcançar suas metas e realizar todo o seu verdadeiro potencial. Trace um plano de ação. 1. Faça uma lista de todas as coisas que lhe ocorrerem que terá de fazer para alcançar sua meta. Não deixe nada de fora. 2. Organize sua lista por prioridade. Qual a tarefa ou atividade mais importante? Qual a segunda mais importante? E assim por diante. 3. Organize sua lista por sequência. Qual a primeira coisa a ser feita para que as demais também possam sê-lo? 4. Defina quanto tempo e dinheiro serão necessários para alcançar sua meta ou concluir suas tarefas. Você dispõe do tempo e dos recursos necessários para ter êxito? 5. Consulte e reveja periodicamente o seu plano, sobretudo quando obtiver novas informações ou as coisas não estiverem andando como você esperava. Esteja preparado para mudar, quando necessário. Administre bem seu tempo. O tempo escorre por entre nossos dedos como grãos de areia, para nunca mais voltar. Aqueles que empregam o tempo com sabedoria são recompensados com vidas ricas, produtivas e satisfatórias. Robin Sharma. Para alcançar todas as suas metas e tornar-se tudo o que é capaz de se tornar, você precisa controlar o seu tempo. Os psicólogos costumam concordar que uma certa sensação de controle é a chave para os sentimentos de felicidade, confiança, poder e bem-estar pessoal. E essa sensação de controle só é possível quando você pratica as melhores técnicas de gerenciamento do tempo. A parte boa disto é que o gerenciamento do tempo é uma aptidão que, como qualquer outra, pode ser aprendida. Por mais desorganizado que você tenha sido no passado, por mais que tenha tido a tendência de adiar as coisas ou de ficar preso a atividades de baixo valor, é possível mudar. Você pode se tornar uma das pessoas mais eficientes, eficazes e produtivas de seu campo de atuação se puder aprender como os outros conseguiram passar da confusão à clareza e da frustração ao foco. Por meio da repetição e da prática, você pode se tornar uma das pessoas mais orientadas para os resultados de seu campo de atividades. Escolhas e decisões. Em um lado da moeda do sucesso está a capacidade de estabelecer metas claras para si mesmo, e no outro lado, a capacidade de se organizar e trabalhar em suas tarefas mais importantes a cada minuto de cada dia. Suas escolhas e decisões convergiram para criar toda a sua vida até o presente momento. Para mudar ou melhorar sua vida de alguma forma, você precisa fazer novas escolhas e tomar novas decisões, mais sintonizadas com a pessoa que realmente é e com aquilo que realmente quer. O ponto de partida do gerenciamento do tempo consiste em definir suas metas e passar a organizá-las por prioridade e valor. Você precisa ter absoluta clareza, a toda hora, sobre o que é exatamente mais importante naquele momento. Em uma época pode ser uma meta comercial, financeira ou de carreira. Mais adiante pode ser uma meta familiar ou de relacionamento. Em outra ainda pode ser uma meta de saúde ou preparo físico. Em cada um desses casos, você deve ser como um atirador de elite, concentrado no alvo da sua maior prioridade naquele momento, e não como alguém que usa uma metralhadora, atirando a esmo na tentativa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A coisa certa a fazer. Um aluno perguntou, certa vez, ao metafísico e filósofo Peter Ouspensky: como posso saber qual a coisa certa a fazer? Ouspensky respondeu: se você me disser qual é seu objetivo, poderei dizer qual a coisa certa a fazer. Esta parábola é importante. A única maneira de decidir o que é certo ou errado, o que tem maior ou menor importância, alta ou baixa prioridade, é determinar, antes de mais nada, seu objetivo ou sua meta naquele momento. A partir daí, você poderá dividir todas as suas atividades em atividades A e atividades B. Uma atividade A é algo que o impulsiona em direção à sua meta, quanto mais depressa e mais diretamente, melhor. Uma atividade B é uma atividade que não o impulsiona em direção a uma meta que é importante para você. O papel da inteligência.
Em uma pesquisa Gallup, na qual foram entrevistados milhares de homens e mulheres para determinar as causas profundas do sucesso na vida e no trabalho, a importância da inteligência foi incansavelmente mencionada. Quando solicitaram a definição de inteligência, no entanto, os pesquisadores receberam uma resposta interessante. A inteligência não foi definida como algo equivalente a um QI alto ou a notas altas na escola. Na maioria das vezes, a inteligência foi definida como uma maneira de agir. Em outras palavras, você é inteligente quando age de maneira inteligente. Se não é capaz de agir com inteligência, não é inteligente, independentemente das notas que tenha tirado ou dos patamares que tenha alcançado. Mas como se define, então, um comportamento inteligente? Uma maneira inteligente de agir é qualquer coisa que você faça que esteja sintonizada com a consecução das metas que estabeleceu para si mesmo, toda vez que faz alguma coisa que o aproxima de algo que realmente quer, está agindo de maneira inteligente. Por outro lado, uma maneira não inteligente de agir consiste em fazer coisas que não o estão impulsionando em direção às suas metas, ou, pior ainda, que o estão afastando dessas metas. Para ser mais contundente, fazer qualquer coisa que não o ajuda a concretizar algo que você decidiu que quer para si mesmo significa agir de forma tola. O mundo está cheio de pessoas que agem de maneira tola diariamente, e que sequer têm consciência do efeito negativo desse tipo de comportamento em suas vidas. Defina suas metas de longo prazo. O gerenciamento do tempo começa com a clareza. Você tira um tempo para se sentar com uma folha de papel e avaliar exatamente o que pretende realizar em cada área de sua vida. Toma decisões a respeito de suas metas de longo prazo e de seus objetivos finais em matéria de sucesso financeiro e familiar, de saúde e preparo físico. Uma vez que tenha clareza a respeito dos alvos que pretende atingir, você retorna ao presente e passa a planejar cada minuto e cada hora de cada dia, de modo a realizar o máximo que seja possível no tempo que lhe é reservado. Comece com uma lista. A ferramenta básica do gerenciamento do tempo é uma lista, organizada por prioridade e usada de maneira permanente para a administração das tarefas pessoais. A verdade é que você não pode gerir o tempo, pode apenas gerir a si mesmo. Por isso, o gerenciamento do tempo exige autodisciplina e autocontrole. O gerenciamento do tempo significa que você deve fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões necessárias para melhorar a qualidade de sua vida e de seu trabalho. Cabe, depois, a você cumprir as suas decisões. Você deve planejar sua vida com listas de projetos e metas de longo prazo, médio e curto prazos. Deve planejar cada mês antecipadamente com uma lista das coisas que pretende realizar ao longo dele. Precisa fazer uma lista de cada passo a ser dado em cada conjunto de tarefas que pretende realizar, e organizar esta lista por prioridade e sequência. Faça um planejamento antecipado. Comece hoje mesmo a planejar cada semana antecipadamente, de preferência no domingo, antes de a semana de trabalho começar. Planeje cada dia antecipadamente, de preferência na noite anterior. Quando faz uma lista de tudo o que precisa fazer no dia seguinte, seu subconsciente passa a noite inteira trabalhando nessa lista. Ao acordar de manhã, muitas vezes você terá ideias e inspiração que o ajudarão a concretizar os itens de sua lista. Ao anotar os seus planos, estará acionando a lei da atração. Começará a atrair para sua vida as pessoas, as oportunidades e os recursos de que precisa para alcançar suas metas e concluir suas tarefas da melhor maneira possível. Separe o que é urgente do que é importante. No processo de gerenciamento do seu tempo, você precisa separar as tarefas urgentes das importantes. As tarefas urgentes são determinadas por pressões e exigências externas. Devem ser executadas imediatamente. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo respondendo e reagindo a tarefas urgentes, na forma de telefonemas, interrupções, emergências e exigências do chefe e dos clientes. As tarefas importantes, por sua vez, são aquelas que podem contribuir ao máximo para seu futuro de longo prazo. Entre essas tarefas, encontram-se o planejamento, a organização, o estudo, a pesquisa dos clientes e o estabelecimento de prioridades antes de começar. Há, também, as tarefas que são urgentes mas não são importantes, como atender ao telefone ou a um colega que quer conversar. Como essas atividades ocorrem durante o dia de trabalho, é fácil confundi-las com o trabalho de verdade. A diferença, contudo, é que não produzem resultados. Por maior que seja o número de atividades urgentes mas sem importância a que você se entrega, em nada estará contribuindo para seu trabalho ou sua empresa.
A quarta categoria de tarefas inclui aquelas que não são nem urgentes, nem importantes, como ler o jornal no trabalho ou se demorar no almoço. Tais atividades são decididamente prejudiciais à sua carreira, pois consomem tempo que você poderia usar para alcançar os resultados pelos quais é remunerado e dos quais depende o seu futuro. Pense nas consequências. A palavra mais importante, quando se trata de definir o valor de determinada tarefa ou atividade, é consequências. A tarefa valiosa e importante é aquela que tem consequências sérias com respeito à finalização das coisas. Quanto maiores forem as possíveis consequências de uma tarefa ou atividade, mais importante será. Uma tarefa que tenha poucas consequências ou nenhuma, por definição, não é especialmente importante. Seu objetivo no gerenciamento pessoal, portanto, é gastar mais tempo ocupando-se de um maior número de tarefas que possam ter as maiores consequências possíveis em sua vida e em seu trabalho. Aplique a regra dos 80-20. Depois de preparar uma lista das tarefas do dia seguinte, reveja-a e aplique a regra dos 80-20 antes de começar. Segundo esta regra, 20% de suas atividades serão responsáveis por 80% do valor de todas as suas atividades. Em uma lista de 10 itens a serem completados, 2 serão mais importantes que os outros 8 juntos. Nesse conjunto de 10 tarefas, 2 terão mais consequências potenciais que as 8 restantes. Haverá vezes, inclusive, em que se aplicará a regra dos 90-10. Muitas vezes, uma única tarefa de uma lista de 10 itens que você tem a cumprir ao longo do dia será mais decisiva que todo o resto. Infelizmente, é esta a tarefa que você estará mais inclinado a adiar. Pratique o adiamento criativo. Uma vez identificados os 20% de tarefas mais importantes, você pode praticar o adiamento criativo, no que diz respeito às demais. Como não pode fazer tudo, alguma coisa terá de ser adiada. A única pergunta é: quais as tarefas que terão de ser adiadas? A resposta é simples. Adie os 80% de tarefas que muito pouco contribuem para as metas e os resultados que almeja. Concentre sua atenção e dedique seu tempo a concluir uma ou 2 tarefas que podem ser mais decisivas. Pratique o método ABCD. Outro método para o estabelecimento de prioridades é o método ABCD. Para pô-lo em prática, você deve, antes de começar, examinar sua lista de tarefas e atribuir a cada uma delas um valor de prioridade A, B, C, D ou I. O simples fato de fazer este exercício e avaliar todas as suas tarefas antes de começar a trabalhar aumentará incrivelmente sua eficiência e sua eficácia durante o trabalho. Uma tarefa A é algo de grande importância. Tem consequências sérias no que diz respeito à finalização ou não. O fato de executá-la ou não pode ter um impacto considerável em seus resultados e em seu sucesso. Você sempre deve executar suas tarefas A antes de mais nada. Se você tiver mais de uma tarefa, organize-as por prioridade, AL, A2, A3 e assim por diante. Feito isto, identifique sua tarefa AL e concentre todas as suas energias no sentido de iniciar e concluir este trabalho antes de mais nada. Uma tarefa B é algo que você deve fazer. Tem poucas consequências em termos de finalização. Por exemplo, telefonar a um amigo, almoçar com colegas ou verificar seu e-mail seriam tarefas B. Executá-las ou deixar de executá-las pode gerar alguns inconvenientes, mas as consequências para sua vida são mínimas. Uma tarefa C é aquela que seria bom executar, mas que não teria qualquer consequência. Exemplos de tarefas C: tomar mais uma xícara de café, bater papo com um colega, ler o jornal ou fazer compras durante o dia. Não haverá qualquer consequência para sua vida ou seu trabalho se você executá-las ou deixar de executá-las. A regra é a seguinte: nunca execute uma tarefa B quando ainda estiver por concluir uma tarefa A. Nunca cuide de uma tarefa C se deixou por concluir uma tarefa B. Mantenha-se o dia inteiro atento às suas tarefas A. Uma tarefa D é algo que você pode delegar a outra pessoa de salário mais baixo que o seu atual ou do que você almeja. A regra é que você deve delegar tudo o que for possível para dispor de mais tempo para suas tarefas, aquelas que determinam a maior parte de seu sucesso e de sua felicidade na vida e no trabalho. Uma tarefa E é algo que você pode simplesmente eliminar. Podem ser velhas atividades que já não têm importância, hoje em dia, na consecução de suas metas mais importantes. Grande parte do que você faz durante o dia ou ao longo da semana pode ser eliminado sem qualquer consequência.
A lei da alternativa excluída. Você sempre tem liberdade de escolha. É neste processo de escolha, a cada hora e a cada minuto, do que fará, e simultaneamente do que não fará, que se decide toda a sua vida. A lei da alternativa excluída diz que fazer alguma coisa significa deixar de fazer alguma outra. Sempre que começar alguma tarefa, estará decidindo, consciente ou inconscientemente, deixar de fazer alguma outra que poderia fazer naquele momento. Sua capacidade de escolher com sabedoria o que deve ser feito primeiro, o que será feito posteriormente, e o que não será feito em absoluto determina toda a sua vida. Escolha a tarefa mais importante. As pessoas bem-sucedidas e muito bem remuneradas geralmente não são mais inteligentes ou capacitadas que as mal-sucedidas e com baixa remuneração. A grande entre elas é que as pessoas de sucesso estão sempre trabalhando em tarefas de alto valor. As pessoas que não têm sucesso estão sempre matando o tempo em tarefas de baixo valor. E você sempre tem liberdade para escolher. É perfeitamente livre para escolher aquilo a que se entrega mais ou menos. Suas escolhas determinarão tudo o que acontece a você. Execute obstinadamente cada tarefa. Trabalhar com absoluta concentração é uma das técnicas mais poderosas em matéria de gerenciamento pessoal e do tempo. Significa que, uma vez que você tenha escolhido sua tarefa entrega-se a ela com absoluta concentração até que esteja 100% completa. Você se disciplina para se concentrar sem se distrair de forma alguma nem sair de seu caminho. Se percebe que sua atenção está sendo desviada, ou que se sente tentado a fazer uma interrupção ou adiar, pode se motivar repetindo continuamente: de volta ao trabalho, de volta ao trabalho, de volta ao trabalho. Dessa forma, você renova seus esforços para levar a referida tarefa à sua conclusão. Thomas Edison escreveu: meu sucesso deve-se mais à minha capacidade de trabalhar continuamente em determinada coisa sem me interromper do que a qualquer outra qualidade. Você também deveria praticar este princípio. Divida o tempo em blocos. Planeje seu dia com antecedência e estabeleça períodos ininterruptos de trabalho de 30, 60 e 90 minutos. São blocos de tempo nos quais você pode trabalhar sem interrupção ou pausa, em favor de suas tarefas mais importantes. Esses blocos são essenciais para a consecução de qualquer tarefa grande e importante. Uma das maneiras de estabelecer longos períodos de trabalho consiste em levantar cedo e trabalhar sem qualquer tipo de interrupção em uma tarefa, projeto ou proposta importante. Às vezes, você pode criar blocos de tempo à noite ou nos fins de semana, mas o fato é que todos os trabalhos importantes, aqueles que podem ter consequências sérias, exigem grandes blocos de tempo e energia concentrados. Arlene Gringali disse: toda grande realização da humanidade foi antecedida por um longo período de esforço concentrado, não raro de muitos anos. Mantenha-se no caminho certo. Diariamente, antes de começar e ao longo de seu dia de trabalho, você deve responder constantemente a 5 perguntas. A primeira dessas perguntas é: por que estou na folha de pagamento? Para que exatamente você foi contratado? Se estivesse sendo sabatinado por seu chefe, e ele lhe perguntasse: por que estamos lhe pagando um salário? O que responderia? O fato é que você foi contratado para alcançar determinados resultados que têm valor econômico para sua empresa. E dentre todos os seus resultados, 20% do que você faz representam 80% do seu valor. Você precisa ter absoluta clareza sobre o motivo pelo qual está na folha de pagamento, e dedicar todo o seu tempo e toda a sua atenção ao longo do dia precisamente àquelas tarefas que mais diferença fazem para sua empresa ou organização. Concentre-se em atividades de alto valor. A segunda pergunta que deve fazer a si mesmo durante todo o dia é: quais são minhas atividades de valor mais alto? Trata-se das atividades que representam o maior e melhor emprego de seus talentos, aptidões, experiência e habilidades no que diz respeito à sua empresa, à sua carreira e à sua organização. Quais são elas? Se não estiver absolutamente certo quanto às respostas, pergunte a seu chefe quais são, para ele, suas atividades mais importantes. Qualquer que seja a resposta, dedique-se ao longo de todo o dia a trabalhar nestas tarefas específicas. Trabalhe nas áreas decisivas em matéria de resultados. A terceira pergunta a ser feita ao longo do dia é: quais são minhas principais áreas de resultados? Como dissemos anteriormente, suas áreas-chave, em matéria de resultados,
dizem respeito àquelas tarefas que você absoluta e definitivamente deve concluir de forma excelente para atingir os resultados esperados mais importantes em seu trabalho. São elas que, em grande parte, determinam seu sucesso ou seu fracasso no trabalho. Você deve identificar claramente cada uma dessas tarefas e empenhar-se não apenas em executá-las da melhor forma que puder, como ainda tornar-se a cada dia melhor em cada uma das áreas principais de resultados. Lembre-se de que a mais fraca dentre suas aptidões-chave estabelece o padrão para o uso de todas as outras. Não permita ser puxado para trás por causa de uma fraqueza em determinada área, sobretudo porque você é capaz de aprender qualquer coisa de que precisa para ter um desempenho excelente nesta área. Faça a diferença. A quarta pergunta que deve fazer a si mesmo ao longo do dia é: o que só eu posso fazer e que, se for bem feito, fará uma grande diferença para minha empresa? Trata-se de uma das melhores perguntas para se manter concentrado no caminho certo. O que só você pode fazer e que pode fazer a maior diferença em sua carreira? Também aqui, se não tiver certeza da resposta, pergunte a seu chefe. É possível que ele não tenha pensado com atenção nessa questão antes de ouvir sua pergunta. É possível, até, que nunca tenha pensado no assunto. Uma vez, entretanto, que ambos estejam de acordo a respeito de uma ou duas tarefas que lhe incumbem e que mais diferença farão, trate de concentrar todas as suas energias para executar bem e com rapidez essas tarefas específicas. Isso o ajudará mais em sua carreira do que qualquer outra decisão que venha a tomar. A mais importante de todas as perguntas. A quinta pergunta, talvez a melhor pergunta em matéria de gerenciamento do tempo, é a seguinte: qual a maneira mais valiosa de empregar o meu tempo neste exato momento? Todos os métodos e técnicas de estabelecimento de metas, planejamento pessoal e gerenciamento do tempo têm como objetivo ajudá-lo a responder com precisão a esta pergunta, a cada minuto de todos os dias. Quando você se houver disciplinado para fazer e responder a esta pergunta reiteradas vezes e estiver certo de que o que quer que esteja fazendo constitui a melhor resposta para ela, começará a realizar o dobro e o triplo do que conseguem as pessoas ao seu redor. Vai se tornar cada vez mais produtivo. Poderá realizar maior quantidade de trabalho de alto valor e atingir melhores resultados que qualquer outra pessoa à sua volta. Discipline-se para estar sempre trabalhando no emprego mais valioso de seu tempo, qualquer que venha a ser no momento, e com isto alcançará o sucesso. Tome-se intensamente voltado para resultados. Em última análise, a chave para a alta produtividade e o alto desempenho é a seguinte: dedique-se a se tornar cada vez melhor naquelas poucas tarefas que respondem pela maior parte de seus resultados. Ao mesmo tempo, aprenda a delegar, a recorrer a terceiros e a eliminar todas as tarefas e atividades que contribuem muito pouco para seus resultados e para sua remuneração. Como dizia Goethe, as coisas que têm mais importância nunca devem ficar à mercê das coisas que têm menos importância. Talvez a palavra mais importante de todas, em matéria de gerenciamento do tempo, seja não. Diga não a qualquer solicitação que não constitua o emprego mais valioso de seu tempo naquele momento. Desenvolva os hábitos de gerenciamento do tempo. A parte boa de tudo isto é que o gerenciamento do tempo constitui uma aptidão e uma disciplina que podem ser aprendidas com a prática. Uma das regras do sucesso é: crie bons hábitos e acostume-se a obedecer a eles. Você pode se tornar excelente em matéria de gerenciamento do tempo se adotar uma prática diária. Faça diariamente uma lista de suas tarefas antes de começar. Organize sua lista por prioridades, separando o que é urgente do que é importante, e recorrendo à regra dos 80-20 ou ao método ABCD. Defina qual é sua tarefa mais importante e comece imediatamente a trabalhar nela. Discipline-se para se concentrar obstinadamente nessa tarefa ou atividade até que ela esteja 100% completa. Toda vez que concluir uma tarefa importante, você terá uma sensação de satisfação, entusiasmo e autoestima aumentada. Vai se sentir energizado e mais forte, mais feliz. O nível presente no controle da sua vida. Estará em uma posição privilegiada em seu trabalho, ainda mais motivado para iniciar e concluir sua próxima tarefa importante. Sempre que sentir que o seu ritmo está diminuindo ou que sentir uma vontade de adiar as coisas, repita para si mesmo: faça agora mesmo, faça agora mesmo, faça agora mesmo. Cultive um senso de urgência, crie uma predisposição para a ação. Mexa-se, entre em ação e trabalhe com rapidez.
Discipline-se para escolher sua tarefa mais importante, ataque-a imediatamente e trabalhe nela até que esteja concluída. Essas práticas de gerenciamento do tempo são as chaves do desempenho ideal em cada setor de sua vida. Administre bem seu tempo. 1. Faça uma lista de tudo o que gostaria de ser, fazer ou ter nos meses e anos vindouros. Analise sua lista e selecione os itens que podem ter mais consequências em sua vida. 2. Faça, na noite da véspera, uma lista de tudo o que terá de fazer no dia seguinte. Deixe que seu subconsciente processe esta lista enquanto você dorme. 3. Organize sua lista por prioridade, visando a regra dos 80-20 e o método ABCD. Antes de começar, separe o que é urgente do que não é e o que é importante do que não tem importância. 4. Escolha a tarefa mais importante, aquela que poderá ter maiores consequências em termos de finalização dos trabalhos, e assinale-a com um círculo, fazendo dela sua tarefa 1. 5. Ataque imediatamente a sua tarefa mais importante e discipline-se para se concentrar obstinadamente nela, até que esteja 100% concluída. Reveja diariamente suas metas. Existe uma lei psicológica segundo a qual devemos imprimir no subconsciente ou na mente subjetiva tudo o que desejamos alcançar. Horizon Svet Marden. Às vezes pergunto a meu público, quantas pessoas aqui presentes gostariam de duplicar sua renda? Obviamente, todo mundo levanta a mão. Eu digo, então, muito bem, tenho uma boa notícia para vocês. Posso garantir que todos aqui duplicarão sua renda se viverem o suficiente. Se sua renda aumentar a um ritmo de 3% a 4% por ano, o que equivale ao aumento médio anual do custo de vida, você conseguirá duplicá-la em cerca de 20 anos. Só que é muito tempo para esperar. A verdadeira questão, portanto, não consiste em duplicar sua renda. A verdadeira pergunta é: com que rapidez você é capaz de fazê-lo? Dobre a velocidade da consecução de metas. Existem muitas técnicas capazes de ajudá-lo a atingir mais depressa suas metas pessoais e financeiras. Neste capítulo, quero compartilhar com você um método especial que levou mais pessoas da privação à riqueza do que qualquer outro método jamais inventado. Ele é simples, rápido, eficaz e tem garantia de funcionamento se você se dispuser a praticá-lo. Tenho insistido que você se torne aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Trata-se da grande verdade por trás de todas as religiões e filosofias, da psicologia e do sucesso. Dizia meu professor, John Boyle, você poderá alcançar tudo o que for capaz de manter sempre em sua mente. É esta a chave. Pensamento positivo versus conhecimento positivo. Muitas pessoas atualmente falam da importância do pensamento positivo. O pensamento positivo é importante, mas não basta. Se não for devidamente direcionado e controlado, o pensamento positivo pode degenerar rapidamente em desejo positivo e esperança positiva. Em vez de servir como energia de inspiração e mais alta realização, o pensamento positivo pode não ser muito mais, nestas condições, que uma atitude geral de contentamento com a vida e com tudo que lhe aconteça, seja positivo ou negativo. Para ser bem focado e eficaz na consecução de metas, o pensamento positivo deve ser traduzido em conhecimento positivo. Você deve saber e acreditar de maneira absoluta, bem no fundo de si mesmo, que terá êxito na consecução de determinada meta. Deve avançar sem qualquer sombra de dúvida. Deve estar tão decidido e determinado, tão convencido de seu sucesso final, que nada será capaz de detê-lo. Programe seu subconsciente. Tudo o que você fizer para programar seu subconsciente com uma inabalável convicção do sucesso o ajudará a alcançar mais depressa suas metas. Este método que vou compartilhar com você pode efetivamente multiplicar seus talentos e aptidões e aumentar muito a velocidade em que se move do ponto onde se encontra para aquele aonde quer chegar. Uma das leis mentais importantes é a seguinte: tudo o que for impresso será expresso. Tudo o que você imprimir de maneira profunda em seu subconsciente será expresso em seu mundo exterior. No esforço de programação mental, seu objetivo é imprimir suas metas profundamente em seu subconsciente, de tal maneira que se sedimentem e adquiram força própria. Este método o ajudará neste sentido. Estabelecimento de meta sistemático ou aleatório. Durante muitos anos, trabalhei em minhas metas, escrevendo-as 1 ou 2 vezes por ano, e revendo-as sempre que podia. Até mesmo isso, apenas, já foi suficiente para fazer uma diferença incrível em minha vida.
Muitas vezes redigia para mim mesmo, em janeiro, uma lista de metas para o ano que começava. No mês de dezembro, passava em revista a lista e constatava que a maioria das metas havia sido alcançada, inclusive algumas das mais ambiciosas e mesmo inacreditáveis. Foi então que aprendi a técnica que mudou minha vida. Descobri que, se o fato de anotar uma vez por ano as nossas metas tem uma grande força, anotá-las com mais frequência tem força ainda maior. Certos autores sugerem que você escreva e reveja suas metas uma vez por mês, outros, uma vez por semana. O aprendizado que fiz foi o da força contida no fato de escrever e reescrever nossas metas a cada dia. Anote suas metas diariamente. Eis aqui a técnica. Compre um caderno de espiral e traga-o sempre consigo. Todos os dias anote nele uma lista de suas 10 ou 15 metas mais importantes, sem consultar a lista anterior. Faça isto diariamente, dia após dia. À medida que o fizer, várias coisas notáveis acontecerão. No primeiro dia em que anotar sua lista de metas, você terá de parar um pouco para refletir. A maioria das pessoas nunca fez, ao longo da vida, uma lista de suas 10 metas mais importantes. No segundo dia, anotar sua lista sem se remeter à do dia anterior será mais fácil. Entretanto, suas 10 ou 15 metas terão mudado, tanto em sua seleção quanto na ordem de prioridades. Algumas vezes, uma meta anotada em determinado dia não aparecerá no dia seguinte. Pode até ser esquecida e nunca mais voltar a aparecer, ou então reaparecerá mais tarde, em um momento mais adequado. A cada dia que anotar sua lista de 10 a 15 metas, suas definições se tornarão mais claras e nítidas. Perceberá que está anotando as mesmas palavras todo dia. Sua ordem de prioridade também mudará à medida que sua própria vida vai mudando. Passados cerca de 30 dias, no entanto, você verá que está escrevendo e reescrevendo diariamente as mesmas metas. Sua vida deslancha. Por esta altura mais ou menos, algo de extraordinário acontecerá em sua vida. Ela vai deslanchar. Você se sentirá como um passageiro em um avião a jato na pista de decolagem. Seu trabalho e sua vida pessoal começarão a melhorar incrivelmente. Sua mente estará cheia de ideias e inspiração. Começará a atrair para sua vida pessoas e recursos que o ajudarão a alcançar suas metas. Começará a progredir rapidamente, às vezes tão depressa que sentirá um certo medo. Tudo começará a mudar de maneira muito positiva. Ao longo dos anos, fiz palestras em 23 países para mais de 2 milhões de pessoas. Compartilhei este exercício das 10 metas com centenas de milhares de participantes de seminários. O exercício que proponho a eles é um pouco mais simples do que este que estou sugerindo a você. Ei-lo. Peço às pessoas da plateia que façam uma lista das 10 metas que pretendem atingir no ano seguinte. Sugiro-lhes que deixem a lista de lado durante esses 12 meses e depois voltem a consultá-la. Quando voltarem a abrir a lista dentro de um ano, será como se tivessem dado um passe de mágica. Em quase todos os casos, 8 das 10 metas terão sido realizadas, algumas vezes de maneira notável. Tenho proposto este exercício em todo o mundo, a pessoas das mais diferentes línguas e culturas. Em praticamente todos os casos, quando volto às mesmas cidades e países, as pessoas fazem fila para falar comigo, contando-me histórias e mais histórias sobre como suas vidas mudaram depois que escreveram as suas 10 metas há um ano ou mais. Fazendo este método funcionar. No exercício de que estamos tratando neste capítulo, você vai aprender a alcançar resultados muito maiores e mais rápidos que os alcançados pelas pessoas que anotam suas metas apenas uma vez. Seus resultados duplicarão, triplicarão ou se multiplicarão por 5 ou 10, usando o mesmo poder de estabelecimento de metas de que tratamos anteriormente, mas você estará anotando diariamente suas metas. Para extrair o máximo deste exercício, é necessário observar certas regras. Em primeiro lugar, terá de usar a fórmula dos 3P. Suas metas devem ser anotadas e descritas em termos positivos, pessoais e no presente. Acione seu subconsciente. Seu subconsciente só é ativado por enunciados afirmativos escritos no presente do indicativo. Desse modo, você anota as suas metas como se já as tivesse atingido. Em vez de escrever, vou ganhar $50 mil nos próximos 12 meses, você escreveria, eu ganho $50 mil por ano. Suas metas também devem ser enunciadas de maneira positiva. Em vez de dizer vou parar de fumar ou vou perder tantos quilos, você diria, eu não fumo ou eu peso tanto.
Sua voz de comando deve ser positiva, pois seu subconsciente não é capaz de processar uma ordem negativa. Ele só é receptivo a uma afirmação positiva e no presente do indicativo. O terceiro, P, significa pessoal. A partir de agora, e pelo resto de sua vida, anote cada uma de suas metas começando com a palavra eu, seguida por um verbo. Você é a única pessoa do universo que pode usar a palavra eu, referindo-se a si mesmo. Quando seu subconsciente recebe uma ordem que começa com a palavra eu, é como se a linha de montagem de uma fábrica recebesse uma ordem de produção do escritório central. Passa imediatamente a trabalhar no sentido de transformar em realidade a referida meta. Por exemplo, você não diria, minha meta é ganhar $50.000 por ano. Em vez disso, diria, eu ganho $50.000 por ano. Comece cada uma de suas metas com frases do tipo, eu ganho, eu peso, eu realizo. Eu venço, eu dirijo tal carro, eu moro em tal casa, eu escalo tal montanha, e assim por diante. Estabeleça prazos para suas metas. Para dar força às suas metas escritas diariamente, estabeleça um prazo para cada uma delas. Por exemplo, você poderia escrever, eu ganho, em média, $5.000 por mês até o dia 31 de dezembro de tal ano. Como vimos em um capítulo anterior, sua mente gosta de prazos e precisa de um sistema de pressão. Mesmo que você não saiba como a meta será alcançada, estabeleça sempre para si mesmo um prazo concreto. Lembre-se de que sempre poderá alterá-lo diante de novas informações, mas certifique-se de ter um prazo, como se fosse um ponto de exclamação, depois de cada meta. Com que intensidade você quer algo? Este exercício de anotar diariamente as suas 10 metas é um teste. O objetivo do teste é determinar a intensidade com que deseja atingi-las. Muitas vezes, acontecerá de anotar uma meta e depois esquecer de anotá-la novamente. Isso significa que você não quer realmente alcançar tal meta tanto assim, ou não acredita ser capaz de alcançá-la. Todavia, quanto mais se disciplinar para escrever e reescrever diariamente suas metas, mais clareza terá sobre o que realmente quer e mais se convencerá de que é possível. Confie no processo. Ao começar a anotar suas metas, talvez não tenha ideia de como elas serão concretizadas, mas não tem importância. O importante é que você as escreva e reescreva diariamente, com plena fé, sabendo que, cada vez que as anota, está imprimindo-as mais profundamente em seu subconsciente. Em dado momento, você começará a acreditar, com total convicção, que sua meta pode ser atingida. Uma vez que seu subconsciente aceite suas metas como ordens de seu consciente, ele começará a fazer com que todas as suas palavras e todos os seus atos se harmonizem com um padrão coerente com tais metas. Seu subconsciente começará a atrair para sua vida pessoas e circunstâncias capazes de ajudá-lo a alcançar suas metas. Seu computador mental trabalha 24 horas por dia. Seu subconsciente trabalha como um gigantesco computador que nunca é desligado, para ajudar a transformar suas metas em realidade. Sem que você precise fazer quase nada, suas metas começarão a se materializar em sua vida, algumas vezes das formas mais inesperadas e notáveis. Alguns anos atrás conheci, em Los Angeles, um empresário que tinha uma ideia absolutamente ridícula. Ele queria levantar um capital de investimento de muitos milhões de dólares para criar, no Havaí, um parque de diversões composto de restaurantes, exibições e mostras de países diferentes de todo o mundo. Estava absolutamente convencido de que seria uma grande atração e de que seria capaz de conseguir o apoio de todos os países em questão, desde que pudesse captar os recursos para lançar o projeto. Com toda a minha juventude e inexperiência, eu lhe disse, com toda a educação, que considerava sua ideia uma completa fantasia. A complexidade e o custo de uma empreitada desse porte eram tão grandes para uma pessoa com os recursos limitados que ele dispunha, que seria total perda de tempo. Agradeci pelo convite para trabalhar na concretização desse plano e educadamente me despedi. Isso aconteceu na década de 1960. Quando voltei a ouvir falar desse projeto, soube que a Walt Disney Corporation havia comprado a ideia, batizando-a de Experimental Prototype Community of Tomorrow, Epcot Center, e já havia começado a construção perto da Disney World em Orlando, na Flórida. O referido parque já rendeu centenas de milhões de dólares, ano após ano, e se tornou um dos locais turísticos mais visitados de todo o mundo. Mobilize todas as forças do universo. É esta a questão.
Naquela época, ainda jovem, eu não sabia que, quando escrevemos uma meta, por mais ambiciosa ou impossível que pareça, acionamos uma série de forças do universo que, muitas vezes, transformam o impossível. Explicarei isto mais detalhadamente no capítulo sobre o superconsciente. Sempre que escreve uma nova meta, pode ser que se sinta cético ou em dúvida quanto à probabilidade de que ela se concretize. Você pode ter a ideia em seu consciente, mas ainda não terá desenvolvido a crença e a convicção absolutas de que ela é possível. É perfeitamente normal e natural. Não permita que isso o impeça de usar diariamente este método. Simplesmente faça. Para que este método funcione, é necessário apenas que você compre um caderno de espiral e se discipline para anotar diariamente suas 10 metas em termos positivos, pessoais e no presente. Basta isso. Dentro de uma semana, um mês ou um ano, você poderá olhar a seu redor e constatar que sua vida se transformou incrivelmente. Ainda que esteja cético a respeito deste método, são necessários apenas cerca de 5 minutos por dia para experimentá-lo. O lado bom é que, em mais de 20 anos, nenhuma pessoa me disse que este método não funciona. Muito pelo contrário. Quase diariamente recebo cartas, telefonemas, e-mails e depoimentos de pessoas de todo o país e de todo o mundo cujas vidas foram transformadas de maneira tão espetacular com este método que quase não dá para acreditar. Multiplique seus resultados. Você pode multiplicar a eficácia deste método com uma ou duas técnicas adicionais. Primeiro, depois de escrever a sua meta em termos positivos, pessoais e no presente, anote pelo menos 3 ações que poderia realizar imediatamente para alcançá-la, também em termos positivos, pessoais. Por exemplo, sua meta pode ser ganhar certa quantidade de dinheiro. Você poderia escrever: eu ganho $50.000 ao longo dos próximos 12 meses. Imediatamente depois, poderia escrever: 1. Eu planejo cada dia com antecedência. 2. Eu ataco imediatamente minhas tarefas mais importantes. 3. Eu me concentro obstinadamente em minha tarefa mais importante até que esteja concluída. Qualquer que seja sua meta, você pode facilmente pensar em 3 ações a serem realizadas imediatamente para alcançá-la. Ao escrevê-las, você as está programando em seu subconsciente juntamente com sua meta. Em dado momento, verá que está efetivamente dando os passos que anotou, às vezes sem sequer pensar a respeito. E cada passo que dá o aproxima mais rapidamente de seu objetivo final. Use fichas de 7x 12 centímetros. Outra maneira de aumentar a eficácia do estabelecimento diário de metas é transcrevê-las em fichas de 7x 12 centímetros. Em cada uma delas escreva uma única meta em letras grandes. Traga sempre consigo estas fichas. Sempre que tiver alguns momentos disponíveis, examine-as e reveja suas metas, uma por uma. Cada uma dessas metas deve ser anotada como uma afirmação pessoal, positiva e no presente. Alguém disse certa vez: é melhor acordar sem café da manhã do que sem afirmações. Toda vez que você usar essas fichas, relaxe por uns momentos e respire fundo, e depois reveja cada uma de suas metas, uma de cada vez. Enquanto estiver lendo a meta, imagine que ela já seja realidade. Projete sua própria imagem naquela meta, desfrutando dela, sentindo o prazer de tê-la alcançado. Em outros momentos, durante a leitura das fichas, imagine medidas específicas que você pode tomar imediatamente para alcançar a referida meta. Imagine que estivesse concretamente tomando tais medidas. Em seguida, relaxe e passe à meta seguinte. O ideal seria que pudesse rever as metas anotadas em suas fichas pelo menos 2 vezes por dia. Lembre-se de trazê-las sempre consigo, para poder examiná-las ao longo do dia. Os melhores momentos para a programação mental. 2 momentos do dia são ideais para escrever e reescrever suas metas e para ler e reavaliar suas fichas. Trata-se do momento em que você vai se deitar e daquele em que acorda, antes de ir para o trabalho. Quando escreve e examina suas metas no fim do dia, você as programa em seu subconsciente. Este tem, então, a oportunidade de trabalhar em suas metas durante toda a noite, enquanto você dorme. Muitas vezes, você acordará com ideias maravilhosas de coisas para fazer ou de pessoas que pode contatar para ajudá-lo a alcançar suas metas. Ao reescrever e examinar suas metas de manhã, antes de começar o seu dia, você está se programando para agir e pensar positivamente ao longo de todo o dia.
Assim como os exercícios físicos pela manhã aquecem o corpo, o ato de rever logo cedo suas metas aquece sua mente e o prepara para dar o melhor de si mesmo ao longo do dia. O resultado da prática de reescrever e analisar suas metas diariamente, pela manhã e à noite, é que você as estará imprimindo cada vez mais profundamente em seu subconsciente. Gradualmente passará do pensamento positivo para o conhecimento positivo. Desenvolverá uma convicção profunda e inabalável de que suas metas podem ser atingidas e que são apenas uma questão de tempo, e estará certo. Reveja diariamente suas metas. 1. Compre hoje mesmo um caderno de espiral e anote 10 a 15 metas que gostaria de alcançar em um futuro previsível. 2. Organize um conjunto de fichas de 7x 12 centímetros com suas metas anotadas em termos positivos, pessoais e no presente para tê-las sempre consigo, aonde quer que vá. 3. Toda noite, antes de dormir, visualize e imagine sua vida tal como será quando tiver alcançado suas metas. 4. Pense em 3 coisas que poderia fazer para alcançar cada uma de suas metas. Pense sempre em termos de ações específicas que poderia realizar. 5. Discipline-se para reescrever diariamente suas metas, sem consultar a lista anterior, até ficar absolutamente convencido de que será inevitável alcançá-las. Visualize constantemente suas metas. Acalente suas visões e seus sonhos, pois eles são filhos de sua alma, modelos de suas supremas realizações. Napoleão Hill. Você possui e tem à sua disposição poderes mentais praticamente ilimitados. Muitas pessoas não têm consciência desses poderes e, por isso, deixam de utilizá-los para a consecução de metas. Por isso, seus resultados são apenas medianos. Quando começa a explorar e a liberar a força de seu subconsciente e de seu superconsciente, muitas vezes será capaz de conseguir, em 1 ano ou 2, mais do que a maioria das pessoas consegue em uma vida inteira. Começará a se mover em direção às suas metas com mais rapidez do que seria capaz de imaginar atualmente. Sua faculdade mais poderosa. Sua capacidade de visualização talvez seja a mais poderosa faculdade de que dispõe. Todos os progressos em sua vida começam com algum avanço em seus horizontes mentais. Você é o que é e está onde está hoje, em grande parte, devido às imagens mentais que guarda atualmente em seu consciente. À medida que for mudando interiormente as suas imagens mentais, seu mundo exterior também começará a mudar, para corresponder a essas imagens. A visualização ativa a lei da atração, que atrai para sua vida as pessoas, as circunstâncias e os recursos de que você precisa para alcançar suas metas. A visualização também ativa a lei da correspondência, segundo a qual, tal dentro, tal fora. À medida que muda suas imagens mentais interiormente, seu mundo externo, como um espelho, também começa a mudar. Do mesmo modo que você se transforma naquilo em que pensa a maior parte do tempo, também se torna aquilo que visualiza a maior parte do tempo. Wayne Dyer afirma: você poderá ver quando acreditar. E Jim Cattard: a pessoa que você enxerga é a pessoa que você será. Segundo Dennis Whiteley, suas imagens mentais constituem o trailer das próximas atrações da sua vida. Dizia Albert Einstein: a imaginação é mais importante que os fatos. Segundo Napoleão Bonaparte, é a imaginação que governa o mundo. Napoleão Hill escreveu: a mente humana pode alcançar tudo aquilo que é capaz de conceber e em que é capaz de acreditar. A importância da visão. Ao longo dos tempos, a característica mais comum aos líderes, em todos os níveis, é a visão. Isso quer dizer que são capazes de visualizar e imaginar um futuro ideal, muito antes de se tornar realidade. Assim como Walt Disney vislumbrou claramente um parque de diversões alegre, bem organizado e voltado para a família muito antes da construção da Disneylândia, tudo que realmente vale a pena em sua vida começa com algum tipo de imagem mental. Na realidade, você está sempre visualizando alguma coisa, de uma maneira ou de outra. Toda vez que pensa em alguém ou em alguma coisa, recorda-se de um acontecimento passado, imagina algo por acontecer ou até sonha acordado, você está visualizando. É fundamental que você aprenda a controlar e a gerir esta capacidade de visualização da sua mente, focalizando-a, como um raio laser, em direção à consecução das metas que são mais importantes para você. Veja o sucesso que almeja. As pessoas de sucesso são aquelas que visualizam antecipadamente os êxitos de que pretendem desfrutar.
Antes de toda nova experiência, a pessoa de sucesso visualiza experiências bem-sucedidas anteriores que sejam semelhantes ao acontecimento que se aproxima. Um vendedor de sucesso visualiza e recorda operações bem-sucedidas de vendas. Um advogado de sucesso visualiza e recorda seu desempenho no tribunal durante um julgamento bem-sucedido. Um médico ou cirurgião de sucesso visualiza e recorda o tratamento bem-sucedido de um paciente no passado. Em contrapartida, as pessoas que não são bem-sucedidas também utilizam a visualização, só que em seu próprio detrimento. Antes de um novo acontecimento, elas relembram, visualizam e se detêm em suas experiências de fracasso anteriores. Pensam na última vez em que fracassaram ou não se saíram bem nessa determinada área e imaginam que fracassarão de novo. Em consequência, quando efetivamente entram em contato com a nova experiência, seu subconsciente já está programado para o fracasso, e não para o sucesso. Alimente sua mente com imagens estimulantes. Seu desempenho no mundo exterior está sempre de acordo com sua autoimagem interna. Sua autoimagem é formada pelas imagens mentais com que alimenta sua mente antes de qualquer acontecimento. E a boa notícia é que você tem absoluto controle sobre suas imagens mentais, seja para o bem ou para o mal. Você pode optar por alimentar sua mente com imagens positivas e estimulantes de sucesso ou, então, se preocupar com imagens de fracasso. A escolha é sua. Quase tudo que você alcançou ou deixou de alcançar na vida é resultado do bom ou mau uso da visualização. Se olhar para trás, verá que quase tudo que visualizou de maneira positiva acabou se tornando realidade. Você visualizou que concluiria seus estudos e foi o que fez. Visualizou que compraria seu primeiro carro e o comprou. Visualizou seu primeiro namoro ou relacionamento e conheceu a pessoa certa. Visualizou que faria uma viagem, que conseguiria um emprego, que encontraria um apartamento ou compraria certas roupas, e todos esses acontecimentos se tornaram realidade. Assuma o controle de suas imagens mentais. Você tem usado o poder da visualização permanentemente ao longo de toda a sua vida. Mas o problema é que a maioria das pessoas utiliza a visualização de uma forma aleatória e casual, podendo, às vezes, ajudar a si mesmas e às vezes prejudicar. Sua meta deve ser assumir absoluto controle do processo de visualização e certificar-se de que sua mente e suas imagens mentais estejam constantemente focalizadas naquilo que quer ter e na pessoa que deseja ser. O homem imprescindível. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, considerado pela maioria dos historiadores o homem imprescindível, na fundação da República Norte-Americana, começou a vida de forma humilde. Nasceu em uma casa pequena e foi criado com poucas vantagens. Mas era ambicioso e ainda jovem decidiu que precisava modelar seu caráter e sua personalidade para se tornar uma pessoa aceita e bem-sucedida na sociedade. A principal influência em sua juventude foi um livro com 130 regras sobre boas maneiras e comportamento. Ele o leu repetidas vezes e acabou por memorizá-lo. Com isso, passou a praticar as melhores maneiras e formas de cortesia em todos os seus relacionamentos. Quando se tornou uma influente personalidade na Revolução Norte-Americana, era considerado um dos homens mais educados e corteses das colônias norte-americanas. Desenvolva seu caráter. Benjamin Franklin, o primeiro milionário norte-americano, um dos pais da pátria, notável estadista, diplomata e inventor, começou na Filadélfia como aprendiz de uma pequena gráfica. Era sincero e propenso a discussões e, muitas vezes, fazia inimigos que tentavam prejudicá-lo e puxá-lo para trás. Em dado momento, ainda em sua juventude, como ele próprio revela em sua autobiografia, Benjamin Franklin percebeu que sua personalidade oferecia grande risco de prejudicar suas chances de sucesso a longo prazo na emergente sociedade norte-americana. Decidiu então cultivar em si mesmo uma série de virtudes essenciais, como sinceridade, humildade, temperança, disciplina e honestidade, qualidades que considerava necessárias para realizar plenamente todo o seu potencial. Durante muitos anos, semana após semana, tanto Washington quanto Franklin praticaram a visualização. Pensavam em determinada característica ou qualidade que desejavam encarnar, visualizavam e imaginavam a si mesmos como possuidores dessa qualidade. Na interação com outras pessoas, remetiam-se a esse espelho interno, para ver como deviam se comportar e passavam a proceder de forma coerente com aquela imagem interior ideal.
Com o tempo, essas imagens mentais ficaram de tal forma gravadas em seus subconscientes que os gestos e a pessoa se tornaram uma só coisa. Você é o que pode ser. Em seu livro O que Podemos Vir a Ser, Totalidade Editora, 2001, Piero Ferrucci explica como você pode desenvolver qualquer qualidade que deseje reforçando constantemente essa qualidade e imaginando que já a tem. Leia sobre a qualidade a que aspira. Aprenda sobre ela. Sobretudo, imagine-se praticando esta qualidade sempre que necessário. Aristóteles escreveu que a melhor maneira de desenvolver uma virtude, caso não a tenha, consiste em imaginá-la e se comportar, sob todos os aspectos, como se já tivesse tal virtude, sempre que ela lhe for necessária. Veja a si mesmo e pense em si mesmo tal como pode ser, e não apenas como é atualmente. Aos poucos, acabará se tornando esta nova pessoa. Mude suas imagens mentais. Basicamente, você controla a modelagem de sua personalidade e de seu caráter por meio das imagens mentais com que lida a cada hora e a cada minuto. Ao alterar suas imagens mentais, você muda sua maneira de pensar, sentir e agir, muda sua maneira de tratar as outras pessoas e, consequentemente, a maneira como elas reagem a você. Muda seu desempenho e seus resultados. Você pode efetivamente refazer a si mesmo segundo a imagem da pessoa que pode imaginar vir a ser. Tudo isso faz parte do uso construtivo da visualização. Tenha o melhor desempenho possível. No atletismo profissional, há um método de treinamento denominado ensaio mental. Os melhores atletas de todos os campos desportivos ensaiam mentalmente suas atuações antes de entrar na competição. Antes de cada disputa, veem a si mesmos tendo o melhor desempenho possível. Durante muitos dias e horas antes de uma competição importante, visualizam a si mesmos tendo um ótimo desempenho, repetidas vezes. Eles estão constantemente relembrando seus melhores desempenhos em competições anteriores e os passam como um filme mental, em sua tela de cinema interna. Veem a si mesmos saindo-se bem várias vezes, sentindo a alegria e a satisfação que acompanham um desempenho de alta excelência. Com isso, ficam felizes e empolgados com a perspectiva de repetir o êxito na competição vindoura. E quando ela tem início para eles, é como se já tivessem vencido. Relaxe profundamente e veja o resultado almejado. Os competidores de patinação artística no gelo, por exemplo, ouvem repetidas vezes a música com que se apresentam, enquanto estão sentados e profundamente relaxados, com os olhos fechados, e imaginam que estão patinando. Uma das vantagens de patinar mentalmente é que nunca caem nem cometem erros. Eles veem a si mesmos fazendo seus números com perfeição, repetidas vezes, antes de efetivamente entrarem no rink. Quando isso acontece, então, seu subconsciente já está treinado para que possam apresentar seus números com graça e elegância. Seu corpo físico não tem uma mente própria. O menor movimento dos seus dedos das mãos ou dos pés é controlado por seu computador central, seu cérebro. É a sua mente que envia impulsos de energia nervosa por sua espinha dorsal, e por todo o seu corpo até os músculos, coordenando, dessa forma, suas atividades físicas. Ao visualizar, você está, na verdade, treinando seu computador central. Você programa a sua mente com o desempenho que deseja ver realizado por seu corpo. As 4 partes da visualização. Existem 4 partes da visualização que você pode aprender e praticar para se certificar de que usará esta força incrível da maneira mais proveitosa possível todos os dias da sua vida. Com que frequência? O primeiro aspecto da visualização é a frequência, o número de vezes que visualiza determinada meta como se tivesse sido alcançada ou a si mesmo tendo um excelente desempenho em algum acontecimento ou circunstância. Quanto maior for a frequência com que repete uma imagem mental clara de seu melhor desempenho ou resultado, mais rapidamente ela será aceita por seu subconsciente e mais prontamente se manifestará como parte de sua realidade. Por quanto tempo? O segundo elemento da visualização é a duração da imagem mental, o período de tempo durante o qual você pode manter essa imagem em sua mente toda vez que evocá-la. Quando está profundamente relaxado, você é capaz, muitas vezes, de ativar uma imagem mental de si mesmo com o melhor desempenho possível durante vários segundos e mesmo vários minutos. Quanto maior for o tempo em que você conseguir sustentar sua imagem mental, mais profundamente ela se gravará em seu subconsciente e com maior rapidez poderá se expressar em seu desempenho subsequente.
Com que clareza? O terceiro elemento da visualização é a nitidez. Existe uma relação direta entre a clareza com que você consegue ver, em sua própria mente, a meta ou o resultado desejado, e a velocidade em que ele se concretiza em sua realidade. Este elemento da visualização é o que explica a força das leis da atração e da correspondência. A nitidez de seu desejo determina diretamente a velocidade em que ele se materializa no mundo que o cerca. Temos, aqui, um ponto interessante. Quando estabelece para si mesmo uma nova meta, sua imagem dessa meta, em geral, será vaga e nebulosa. Você pode não ter a menor ideia de como será a meta bem-sucedida. Todavia, quanto mais escrevê-la, reexaminá-la e repeti-la mentalmente, mais clara ela se tornará. No fim das contas, será clara como água. Nesse momento, a meta se materializará de repente em seu mundo, exatamente como você a havia imaginado. Com que intensidade? O quarto elemento da visualização é a intensidade, a carga de emoção que você investe em sua imagem visual. Na realidade, trata-se da parte mais importante e poderosa do processo de visualização. Às vezes, se sua emoção for bastante intensa e sua imagem visual, bastante nítida, sua meta se tornará realidade imediatamente. A natureza é neutra. Naturalmente, os elementos da frequência, da duração, da nitidez e da intensidade podem ajudá-lo ou prejudicá-lo. Tal como a natureza, o poder de visualização é neutro. Como uma faca de dois gumes, pode cortar em ambas as direções. Pode fazer de você tanto um sucesso quanto um fracasso. A visualização proporciona a você o que quer que imagine com nitidez e intensidade, seja bom ou mal. Por exemplo, a preocupação é uma forma negativa de estabelecimento de metas. Consiste no processo de pensar, imaginar e visualizar, com medo e ansiedade, exatamente aquilo que você não quer que aconteça. Quando você se preocupa, está usando a visualização de uma forma negativa. Serão atraídos para sua vida exatamente aqueles problemas que você quer evitar. No versículo 3h25, já diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Isso tem a ver com as consequências infelizes da visualização negativa. Você deve ter muito cuidado com o uso que faz de seu poder de visualização. Conceba a casa de seus sonhos. Quando me casei, minha mulher e eu tínhamos muito pouco dinheiro, e depois que abri meu negócio próprio, o pouco que tínhamos desapareceu rapidamente. Ainda assim, como todos os casais, conversávamos sobre a possibilidade de termos, um dia, a casa de nossos sonhos. Fantasiávamos uma vida naquela que seria a casa perfeita para nós e nossa família. Com o tempo, acabamos decidindo pôr o poder da visualização para trabalhar em nosso proveito na aquisição da casa de nossos sonhos. Embora, na época, tivéssemos muito pouco dinheiro e vivêssemos em uma casa alugada, assinamos várias revistas com anúncios de belas residências postas à venda em todo o país. Líamos Better Homes and Gardens e Arquitectural Digest. Nos fins de semana, visitávamos casas à mostra nos melhores bairros da cidade. Percorríamos os aposentos de residências lindas e caras, e ficávamos imaginando como seria nossa vida na vizinhança. Na plena convicção de que o processo funcionaria, fizemos um álbum de fotos e descrições de belas residências. Com o tempo, fomos estabelecendo uma lista de 42 itens que gostaríamos de ter em nossa casa ideal. Enquanto isso, eu continuava trabalhando normalmente, investindo em meu negócio, aumentando nossa renda e engordando nossa poupança. Um ano depois do início deste processo, havíamos mudado de uma casa alugada para uma bela residência que compramos em um excelente bairro. Era uma casa ideal sob muitos aspectos, mas no fundo do coração, sabíamos que ainda não era a casa de nossos sonhos. A paciência é fundamental. 1 ano e meio depois, nos mudamos novamente, dessa vez para San Diego. Depois de um mês de visitas a dezenas de casas à venda em toda a cidade, encontramos uma que começara a ser anunciada apenas 2 dias antes, e imediatamente percebemos que havíamos encontrado a casa de nossos sonhos. Entreolhamo-nos sem nada dizer e percorremos toda a casa. Estávamos perfeitamente de acordo. Foram necessários 2 meses de negociação para estabelecer o preço final e 5 meses para conseguir o financiamento, mas tomamos posse da casa de nossos sonhos no prazo previsto e vivemos nela desde então. E simplesmente nossa casa tinha 41 dos 42 itens que havíamos relacionado para nossa casa ideal. Pense magro. A maioria das pessoas quer ser magra e ter bom preparo físico.
Para os psicólogos, isso só é possível se você pensar magro. Uma forma de criar esta imagem mental de magreza é tirar uma foto de uma pessoa que tem o tipo de corpo que você desejaria ter, cortar a cabeça e substituí-la por uma foto sua. Depois, coloque esta foto na porta de sua geladeira. Se possível, faça várias cópias e distribua-as pela casa toda. Toda vez que você vir uma foto sua com um corpo bonito, seu subconsciente registrará a imagem. Com o tempo, você verá que está comendo menos e se exercitando mais. Logo, sua realidade exterior passará a corresponder à sua imagem interna. Encontre sua alma